Eu sou a Ana Maria, diretora da Clínica Envolve, supervisora ABA, especialista em atendimento para pessoas no espectro do autismo ou com alguns quadros assemelhados. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Eu estou junto com o Luciano. Eu sou o Luciano, doutor em psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, sou um dos diretores da Clínica Envolve, né? E a gente está aqui, sejam bem-vindos ao EnvolveCast. No episódio de hoje a gente vai ter aqui uma pessoa, a doutora Su-Yang Lee, né? Ela é neurologista, né? Professora da Multivix aqui em Vitória, e a gente vai receber ela para conversar um pouquinho sobre tratamentos medicamentosos para o autismo e, em especial, falar um pouco sobre canabidiol. Então, doutora Su, seja muito bem-vinda, né? Vou deixar que você se apresente, que dê suas credenciais para a gente. Eu agradeço muito o convite, né, de pessoas tão capacitadas e tudo, e eu sou médica neurologista formada pela UFES, fiz minha residência médica em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas, e eu me especializei em toxina botulínica para pacientes com sequelas neurológicas, distonias. Além de dar aula na Multivix de neurologia, eu também iniciei nessa medicina canabinoide, que foi um caminho que tem sido muito gratificante. Legal. E assim, pensando em medicina canabinoide, né? O que é o canabidiol e quais são as aplicações dele para o autismo? Boa pergunta. O cannabis medicinal, como a gente tenta chamar, para evitar essa mistura de óleo da maconha com cannabis. Realmente, os dois vêm da mesma planta, vem da cannabis sativa, que é uma planta muito rica, ela serve para fazer papel, tecido, serve para adubo orgânico, remédio, creme. Então, é uma planta que tem muito a nos oferecer. E a cannabis medicinal, ela veio para revolucionar os tratamentos, que a gente chega num certo ponto, por exemplo, do autismo, em que a gente não consegue mais fazer uma terapêutica eficiente. Então, o óleo de cannabis, ele veio trazer essa soma. Ele não substitui os medicamentos, mas ele é um aliado. Certo. E pensando, né, no tratamento do autismo, né, o uso do canabidiol, ele muitas vezes ele vai estar relacionado à diminuição dos quadros mais agressivos. Quais são as áreas, né, que muitas vezes as pessoas vão identificar dentro da sua rotina e tudo que podem levar a procurar e fazer uma pesquisa mesmo sobre o uso do canabidiol? Isso vai ser efetivo em equilibrar um sistema que a gente tem. Então, para começar, a grande evidência científica de que é uma terapia medicamentosa que pode ser eficaz é porque nós temos um sistema chamado endocannabinoide. Então, a gente produz cannabis. A gente produz endocannabinoides. Então, nós temos receptores. Por isso que o óleo de cannabis atua, né? Por isso que ele é eficiente. Então, o que uma família de pacientes com espectro autista pode esperar? No que vai mexer? Vai tentar equilibrar esse sistema canabinoide que está vinculado a sistemas dopaminérgicos, a sistemas inflamatórios, antioxidantes. Então, vai melhorar o comportamento agressivo, a ansiedade, a insônia. O que é o autismo? Uma sensação de não pertencimento. Eu falo que é uma bola tentando encaixar num buraco em formato de cubo. Então, isso traz uma angústia. Por isso que ele agride, por isso que ele fica bravo, ele tem reações inesperadas, porque ele não se sente pertencente àquele ambiente. Então, a cannabis medicinal ela vai tentar regular isso, vai permitir que a vida da família tenha uma socialização, vai permitir que ele participe das terapias. Então, algumas não conseguem fazer as terapias multidisciplinares, do ABA, por exemplo, porque ela está agressiva, está agitada, e o terapeuta não consegue agir. Então, a gente tenta trazer a socialização de volta para essa criança. Entendi. E até pensando, né, doutora Su, que quando a gente olha para o comportamento agressivo, na psicologia, a gente vai analisar muito quais são as variáveis que levam a esse comportamento, né? Então, existem falhas de comunicação
E muitas vezes, né, alguns comportamentos, né, disruptivos, um comportamento mais agressivo, ele vai estar relacionado a esse déficit de comunicação. Então, eu não Exato. consigo comunicar, né, eu acho que Uhum. é aí que fala desse pertencimento, né? No momento Exatamente. em que eu não consigo me colocar ali adequadamente, eu tenho dificuldades com isso, o comportamento problemático, né, o comportamento disruptivo vem a acontecer. Uhum. E aí, por isso, a importância de aliar nos tratamentos, né, das diversas áreas, claro, mas pensando na parte medicamentosa, para que ele esteja um pouco mais preparado para receber esse estímulo, Exatamente, né? porque esse excesso de ruído de comunicação acaba Sim, atrapalhando a recepção, né? sim, Então, é importante. E é importante frisar também que na minha clínica, na minha clínica diária, na minha prática diária, não é frequente eu começar o tratamento com a cannabis medicinal, o sim, canabidiol. isso é Eu importante. sempre ofereço o tratamento que está de primeira linha. Então, a risperidona, aripiprazol, imipramina, a gente vê o que está no consenso. Como a cannabis medicinal é uma terapia, eu não diria alternativa, mas ela não está nos consensos. Sim, Então, eu procuro sempre respeitar o que a prática médica oficial preconiza, e quando eu me deparo com ineficácia, efeitos colaterais intoleráveis, aí sim eu substituo. E se eu vejo se está muito prolongada essa terapia, que pode prejudicar em alguma coisa no futuro, aí sim, aí eu entro com a cannabis. Existe algum critério que seja relacionado, por exemplo, à idade? Por exemplo, né, a gente sabe que é muito comum algumas medicações, por exemplo, que são associadas a déficit de atenção, né, ao tratamento do déficit de atenção, Uhum, que existe uma contraindicação até uma certa idade, né? Então, a certo. partir de uma certa idade ali, enfim, aí já Uhum. passa a haver a possibilidade por conta de efeitos colaterais, entre outras coisas, né? No caso da cannabis, existe, né, do canabidiol, existe alguma contraindicação em relação à idade? Então, não existe uma contraindicação absoluta. Os estudos, eles envolvem crianças a partir de 5 anos. É porque criança muito pequena é igual o gestante, né? Ninguém tem coragem de fazer um sim, estudo, assim, pelos sim, riscos. Uhum. Então, são a partir de 5 anos. Mas, eventualmente, eu já comecei em criança com 2 anos de idade, porque era entendi. uma criança muito agressiva e ela não respondia àqueles tratamentos de primeira e segunda linha. Então, eu precisei entrar com óleo de cannabis. Vocês vão ver que uma hora eu falo óleo de Sim, cannabis medicinal, são sinônimos. sim, Então, não existe uma contraindicação absoluta, os estudos são a partir de 5 anos, mas vai da conduta de cada médico, né, da experiência pessoal de cada médico. Agora, uma coisa que eu gosto de esclarecer muito para as famílias: muitos médicos, neurologistas, neuropediatras, eles têm medo, receio de prescrever cannabis medicinal com THC para as crianças, porque eles alegam um déficit cognitivo, ou seja, um atraso, um problema na memória, um comprometimento cognitivo. Realmente, o THC, ele é o princípio ativo da maconha, é o que dá a onda. E ele pode provocar dependência. Inclusive, as duas principais substâncias dentro da cannabis sativa são o canabidiol, CBD, e o THC. Eles são antagônicos, um anula o outro. Então, o canabidiol é como se fosse o irmão calmo. E o THC é o irmão agitado. Não é que um é bom, outro é ruim. sim, Então, os dois são bons. Só que o THC ele pode provocar dependência. Então, existe isso nos estudos que não recomendam o uso de THC, de formulações de cannabis com THC para crianças. Mas veja bem, é o THC que traz a calma, a tranquilidade. É ele que controla efetivamente o comportamento agressivo das crianças autistas. Então, muitas vezes eu preciso das formulações completas para que eu possa ter eficácia. E o que a gente vê? As concentrações terapêuticas dentro dos medicamentos que estão liberados na Anvisa são todas muito pequenas, 0,2%, 0,3%. Não vão provocar dependência. E o efeito a longo prazo nessas crianças, assim, é muito pequeno, porque é uma concentração muito pequena, muito baixa. Agora, na Europa, nos Estados Unidos principalmente, tem formulações com altas doses de THC. Aí, realmente, entendi. para pessoas em tratamento oncológico, que precisa de dor, muita dor, então precisa de altas concentrações de THC.
Sim, que é diferente do que vai ser prescrito, Exatamente, completamente diferente do que vai ser prescrito para o que a público TEA. aplicação terapêutica é diferente, É né? diferente, exatamente. E Sim. a Anvisa nem libera esse tipo de medicamento. Sim. E tudo que envolve infância é muito delicado, né, doutora Muito, Silvia? Até em muito. termos de pesquisa, porque você conseguir correr um estudo, né, mais longitudinal, né, para ter ali a adesão, né, Exato. manter o consentimento, né, de Exatamente. uma família numa linha de pesquisa, né, pensando em infância, é muito complicado. Então, isso Uhum. acontece também em relação a outras medicações. Isso, com todas as outras. Com todas as outras. Então, acho que a questão é realmente a gente, né, claro que precisam vir muitas pesquisas, né, para poder amparar um pouco, né, embasar Uhum. mais ainda todas essas medicações, mas eu entendo que dentro do universo aí do canabidiol existem, não são tantas diferenças assim, se a gente for Exato. analisar em termos de risco, né, perigo. Exatamente, porque é um medicamento. Sim. É um fitofármaco, mas é um medicamento. Sim. Então, às vezes as pessoas me questionam e eu falo assim, vem cá, ginkgo biloba é fitofármaco, é fitoterápico. Uhum. Mas 7 dias antes de qualquer procedimento cirúrgico você tem que suspender, porque senão aumenta o tempo de sangramento. Uhum. Né? Boldo. O pessoal usava chá de boldo para um monte de coisa. Sempre. Mas se for usado nas semanas iniciais de uma gestação, ele pode provocar um aborto. Então, ele é um fitofármaco e ele vai ser conduzido como qualquer medicamento. Sim. Então, resumidamente, assim, a gente pensando na clínica, né, na neurologia, num primeiro momento vai ser olhado, né, assim, quais são os protocolos padrão, né, Exato. o padrão ouro ali, do que já está validado, do que as pessoas Exatamente. comumente, né, validam também em termos de medicação. E uma vez que exista uma ineficácia, uma dificuldade maior, enfim, vai ser repensado e levado para essa via da possibilidade do canabidiol. Isso, essa é a minha conduta. É a sua conduta. Exatamente. Joia. E nesse caso, a cannabis medicinal, ela pode entrar como um substituto, ela pode entrar como uma variável complementar a um tratamento, né? Como é que funciona isso? Ela pode funcionar como substituto e como um complemento. Essa é a grande vantagem. E outra vantagem é o baixo índice de efeitos adversos. Tem pessoas que são geneticamente inaptas a usar a cannabis medicinal, mas a maioria se adapta muito bem. Então, o índice de efeitos adversos é muito baixo. E quando você fala que existem pessoas que geneticamente elas não são propensas, né? Assim, né? Como é que a gente descobre isso? Por exemplo, uma família, ela tem como ter alguma segurança de que não vai ter algum efeito colateral, de que não existe essa contraindicação? Como é que a gente descobre isso? Pois é. Aí que tá, né? Aí que tá. Tem o teste farmacogenético, que aí ele tem um painel enorme com vários fármacos, praticamente todos que estão no mercado, para ver a sensibilidade para cada fármaco. Na minha experiência pessoal, é dinheiro gasto, assim, porque aí, esse aqui eu posso usar. Aí eu vou lá usar, ou é ineficaz ou tem efeito colateral também. Então, iniciar na prática, porque é um exame caro, é de 5 a 10 mil reais, se você quer fazer o painel completo. Então, não é todo mundo que tem essa disponibilidade. Então, eu costumo começar com doses baixas. Existe uma máxima no mundo da medicina canabinoide, que inicie devagar e suba devagar. E mantenha a menor dose eficaz. Então, a gente começa com doses muito baixas, quase homeopáticas, e vai subindo, né? E até porque o óleo de cannabis que está no Brasil liberado, ele precisa acumular no organismo, na gordura do organismo, para ele poder começar a fazer efeito. Então, às vezes, demora mais de um mês para fazer efeito. Sim. Então, E essa informação ela é muito relevante, principalmente para as famílias, porque né, lá na recepção, né, a gente vai conversando também em orientação de pais, muitas vezes a família começa um tratamento com canabidiol e tem uma expectativa de que já vai ver uma resposta muito rapidamente. A gente até teve essa discussão, né, com outros convidados aqui, até em relação a outras medicações. Mas existe essa pressa, né? Assim, é como se, não, em uma semana eu já quero ver algum resultado, enfim. A pessoa tá desesperado, né? E aí os terapeutas, a gente fica nesse papel também de, olha, questiona, pergunta sobre esse prazo também, porque muitas vezes não é isso que vai acontecer, não vai ser nem em 2 semanas, né? Porque muitas pessoas gravam isso, não, uns 15 dias vai ser suficiente. Mas não vai. Cada medicação, ela tem um mecanismo, né, dentro do organismo. E cada organismo também responde de uma forma. Exatamente. Pois é. E assim, o que eu explico? Olha, se não fizer efeito,
a gente aumenta. Então, Uhum. enquanto não... Se não faz efeito nem ruim nem bom, é sinal de que a gente tem que aumentar. Sim. Agora, se faz um efeito adverso, a gente tem que descer um degrau. Né? Sim. E na prática é o mesmo protocolo que é usado para outras medicações, Exatamente, né? começa Assim, você começa com uma dose devagarinho, né, menor, até para Exato. você poder ter uma avaliação, mas de fato, assim, eu vejo que existem algumas barreiras, assim, né? E eu queria falar um pouco sobre esses desafios, né? Dentro dos desafios que eu acabo observando, eu vejo, assim, né? Primeiro, uma questão que está relacionada à pressa por resultado, né? Da mesma forma com outras medicações também, né? Não Uhum. necessariamente isso é uma característica do tratamento com cannabis medicinal, mas você vai pegar, por exemplo, um antidepressivo, ele tem um tempo de Exato. ciclo ali para que ele possa fazer efeito, né? Algumas medicações já têm efeitos que são mais imediatos, né? Que vão produzir ali talvez um efeito medicamentoso ali, terapêutico, que é instantâneo talvez, mas não é o mais comum, principalmente se tratando de psicofármacos, né? Assim, além da pressa, eu vejo que, assim, existe muita falta de informação, né? Tem médicos que prescrevem, tem médicos que assim, não prescrevem, tem médicos que não prescrevem e falam mal, tem médicos que prescrevem, mas não sabem como prescrever, provavelmente, enfim, né? Acho que quais são os maiores desafios, assim? Porque também tem a variável de que quando você fala de cannabis medicinal, inevitavelmente algumas pessoas vão associar isso a maconha que tem uma outra finalidade que, né, assim, acaba tendo um outro caráter e não é o que é a cannabis medicinal, né? Assim, conta um pouquinho pra gente desses desafios, de como é que é lidar com isso. Nossa, são muitos, mas quando a gente gosta, eu creio que vocês também são pessoas que gostam do que fazem. Sim. Então a gente tem que gostar do que faz. O médico, o terapeuta, ele precisa ter essa empatia de entender a necessidade do paciente. Porque o que me fez começar a prescrever cannabis medicinal, aplicar toxina botulínica e agora a trabalhar com cirurgia de Parkinson. A necessidade de oferecer um outro caminho, né, para o paciente, porque chega uma hora que as terapias que são as preconizadas de início, elas não funcionam mais. E as famílias urgem, elas estão cansadas, as mães principalmente estão cansadas, e as crianças também estão cansadas. Sim. Então, muitas vezes eu associo terapias, então eu pego uma risperidona, que faz um efeito mais rápido, aí associo com a cannabis medicinal e a gente vai titulando até chegar numa dose boa. É importante, eu explico, olha, vai ter uma fase de lua de mel, que nossa, vai ter um efeito maravilhoso. Aí depois de um certo tempo, nossa, parou de fazer efeito. Então, nessa fase da lua de mel, é importante você reforçar as terapias, aproveitar que ele está aceitando ir na fono, na físio, né, na psicóloga, para poder tá trabalhando isso para que essa lua de mel possa persistir. Muitas vezes ela não persiste também pelo ambiente. Então, muitas vezes são famílias desestruturadas, que não têm um preparo emocional para lidar. Outro desafio é um desafio que é a ingestão. Então, alguns eles babam muito e isso atrapalha a absorção. Sim. Outros não aceitam o gosto. Então, a gente vai tentando se virar nos 30 aí para vencer. E aí tem um desafio do custo, porque baixou muito o custo, mas mesmo assim, R$500 por mês ainda é um valor, assim, muito alto. Sim. Então, acaba judicializando. Mas a gente vai brigando. Eu falo com o paciente, olha, eu tô aqui, eu vou brigar com você. Então, às vezes, sobrecarrega a gente como profissional, mas a gente está aqui para tentar dividir, por quê? Aumentou a quantidade de autistas. Eu falo que é uma progressão geométrica. Você tinha um autista suporte 1, que não foi diagnosticado. Na nossa época, não tinha, né? Era ou tímido, era ou esquisito. Sim. Beleza. Ou sistemático. E aí, esse autista suporte 1 casou com outro autista suporte 1, vai ter filhos. 1, 2, 3. A genética vai. Exato. Que vão se casar, vão ter mais filhos. Então, vai aumentar. Então, aumenta. O sarrafo do diagnóstico baixou também. Então, a gente mudou os critérios. E isso foi bom, por um lado, porque a gente conseguiu abraçar mais gente para poder tratar esses adultos que não foram tratados e tudo. Tem gente, claro, que se beneficia disso, mas eu acho que a gente está aí para tentar separar o joio do trigo. E tem profissionais que não aceitam. Eu respeito os colegas que não prescrevem, porque eles são profissionais que querem seguir os guidelines, tudo certinho. Mas eu sigo esse caminho porque
o meu coração não deixa ficar só na ciência e na razão. E eu creio que em algum momento nós vamos conseguir provar de forma científica que a cannabis medicinal é boa para criança autista. Sim. Porque, de certa forma, também é tudo que tem a ver com aquilo que impulsiona cada profissional, né? Exato. Então, assim, às vezes o que impulsiona o profissional, né, a buscar outras alternativas é justamente ter tido essa vivência de que muitas vezes aquilo que já está posto, aquilo que já está colocado, né, no mercado, nas pesquisas, muitas vezes elas não estão sendo ainda, né, suficientes e não vão ser suficientes. Exatamente. Mesmo que a gente tenha, né, outras validações, até porque hoje o espectro também é muito amplo. Muito. E é como você falou, né? Então, cada vez mais pessoas diagnosticadas. E, assim, em termos de diagnóstico, embora as pessoas achem, nossa, todo mundo agora é diagnosticado, mas existe ainda muita dificuldade de acesso ao diagnóstico. E ainda chegam pacientes com muita frequência, numa idade muito elevada. Exatamente. Já, né? Então, assim, pacientes com intervenção tardia, que já estão num quadro, assim, muito crítico, que envolve risco de vida. Então, pensar nessas alternativas envolve também ter que se debruçar, estudar muito sobre aquilo. Então, eu entendo também alguns médicos que não prescrevem, porque uma vez prescrevendo, você também vai precisar se debruçar muito sobre isso, né? Sobre essa literatura. Acho que tem a ver com ética também, né? Com escopo de competência. Então, assim, muitas vezes, olha, eu não vou conseguir nesse momento me debruçar tanto sobre isso, então, muitas vezes não vou prescrever. Sim. Mas essa discussão, né, assim, é válido, não é perigoso, não é... Para quem está estudando o processo, acho que a melhor alternativa é que a gente consulte essas pessoas, né? Para que a gente possa ter esse acesso à informação. Na psicologia, por exemplo, né, assim... A gente é de uma área, né, que é a análise do comportamento, então, assim, a gente estuda a psicologia como uma ciência, buscando ali evidências em relação a cada estratégia terapêutica, enfim. E a gente discute muito uma coisa que a gente chama de delineamento de sujeito único, né? O que seria isso, enfim, para quem está ouvindo e não está acostumado tanto com essa terminologia. É quando você usa o próprio comportamento do sujeito como medida de controle para a eficácia de algum procedimento, alguma coisa que eventualmente você vai usar ali no tratamento. Isso me leva para um ponto, assim, em relação a gente sabe que existe um nível de controle muito maior quando a gente fala de medicações, porque a gente está falando de introduzir químicos ali, né, enfim, né, no organismo de uma pessoa, né, e ao mesmo tempo, assim, como é que anda o avanço dos estudos que buscam a evidência da cannabis medicinal hoje, assim, o que obviamente já existem alguns estudos, né, assim, talvez, não sei se meta-análises já, mas como é que caminha esse processo, assim? Cada vez mais existem mais revisões bibliográficas, os estudos com grandes sujeitos, né, um N grande que a gente fala, eles ainda estão limitados, porque mesmo em países como os Estados Unidos, existe uma dificuldade de padronização, quantos por cento de THC, quantos por cento... Aí tem outra variável, que não é só o CBD e o THC. Nós temos os terpenos, que é um monte de terpeno. Nossa. E aí, como é que você controla isso? O que é um terpeno? O terpeno, ele é um suplemento, por exemplo, limoleno, ele está no limão... Como é que é aquele limão? Siciliano. A lavanda, tem um que tem lavanda, tem nos temperos tipo pimenta, sálvia, tomilho. Eles estão presentes na cannabis sativa e eles vêm junto no extrato, sabe? Então, como que você controla isso? Você não consegue controlar. Tem até lúpulo. Na verdade, a cannabis sativa, ela é parentada do lúpulo da cerveja, né? Então, ela é muito rica. E aí, como que você controla isso? Então, aí tem, eu tenho X% de CBD e X de THC. E de terpeno? Eu não consigo controlar. Sim. E aí, se você pega... Então eu vou montar um composto que só tem CBD e THC. Não vai fazer o mesmo efeito. Então, o estudo fica limitado com isso, sabe? Sim. E por isso que se explica, às vezes, um extrato de cannabis ou a gente chama, os importados eles chamam de cannabis full spectrum, cannabis ativo full spectrum, que é aquele que vem tudo. Vem os terpenos, vem os canabinoides, aí tem canabinol, canabigerol, canabicromeno, tem um monte ali, além do THC e CBD. E que aqui seria mais ou menos equivalente ao extrato, mas é mais ou menos. Então não tem como, aqui tem 200 miligramas daqui, desse não é a mesma coisa.
como é difícil, né? Fazer pesquisa, isolar essas variáveis, É né? muito No difícil. final das contas, é a vivência clínica ali, né, com o paciente que vai indicar ali a continuidade para aquele Exatamente. paciente, né? Exato. Aí, por exemplo, saiu no Fantástico que algumas universidades, tipo de Viçosa, estão Uhum. fazendo plantio de cannabis e vão fazer estudos. E aí, só que assim, o resultado dos estudos vão ser referentes àquela, é, é a- Plantação, aquela aquela plantação. ali, Que aí tem variáveis do Aquele clone. solo, enfim, Eu tudo. falo que é como vinho. Quem Uhum. gosta de vinho é a mesma coisa. Sim, Solo, umidade, altitude, latitude, tudo isso sim. influencia. E isso é importante até para as pessoas terem conhecimento, né, do quanto é difícil amarrar essas variáveis. Não é uma questão não vamos estudar isso e vamos É, usar desenfreadamente. É porque a gente está falando de algo que vem ali da natureza e que a gente tem muitas variáveis relacionadas. exatamente. E no contato com o organismo mais ainda. Você estava falando, eu lembrei de algumas situações sobre a gente estava falando agora há pouco, né, sobre a questão do tempo de resposta, né, de tempo da Uhum. medicação, enfim. Eu observo no dia a dia, muitas vezes, um frasco de canabidiol passando de mão em mão para outra, uma família Não, para não outra. ia, não, E né? aí eu fico É, pensando nisso, assim, como que assim, você imagina, para fazer esse contato, né, no consultório, entender o paciente, conhecer ali, né, pelo menos um pouco, né, da sua fisiologia, de como que ela vai responder. uhum. A análise está sendo feita ali e ainda existem todas essas variáveis. Quando essa medicação ela passa para uma outra família, ai, não funcionou com a minha, com o meu filho, Isso. mas Toma toma aqui. aqui. Toma. Aí é que a gente fica mais perdido ainda. Eu falo isso porque pra gente, quando a gente recebe o paciente, né, nas terapias, a gente precisa ter uma clareza do que está sendo feito também ali, né, na parte Uhum. orgânica, porque vai fazer muita diferença. Então, né, alguns momentos, fases, semanas, né, o início de uma nova medicação, a retirada de uma, a gente precisa controlar essas variáveis também até para analisar esse comportamento. O que que dá para a gente, Exatamente. né, às vezes diminuir um pouquinho, vamos ver como é que Aham. tá as demandas, será que é uma semana mais difícil? Ou até mesmo, não, olha, tá respondendo super bem, vamos dar um up lá na intervenção escolar, né? A criança está Uhum. mais concentrada. Então, tudo isso faz muita diferença. Só que a gente fica muito cego nesses momentos, quando a gente tem essas práticas, Uhum. né? Então, aquilo foi discutido para um paciente, mas vai para outro paciente, e esse paciente vai fazer uso dessa mesma medicação, dessa mesma Exato. forma. Então, assim, eu fico perdida. Eu falo assim, gente, mas assim, a gente não vai conseguir ter uma visão clara sobre o que está acontecendo Uhum. internamente. E aí a gente sempre bate nessa tecla. Existem problemas de comunicação, existem alterações sensoriais, e se a gente não tem uma visão do que acontece organicamente, fica ainda mais difícil. Exato, Não dá para a exato. gente ter clareza. Então, assim, é exatamente. Então, são muitas variáveis. Inclusive, como a gente falou, assim, do ambiente familiar. A gente sabe como é que é a dinâmica daquela família. Sim. Às vezes é ela que está favorecendo que não tenha aderência ao tratamento ou que não esteja respondendo às terapias. Então, É um às processo vezes a muito própria, solitário, né? às vezes a própria terapia medicamentosa, a gente vê que existem pequenos deslizes ali, nem sempre intencionais, aham, obviamente, né? aham. Assim, mas, por exemplo, existem medicações que você tem que tomar regularmente. Não adianta você pular um dia e tomar Exato, fora do horário. Tipo, você pegar um exatamente. antibiótico, você tomar ele fora do horário e alternado de Aham, qualquer jeito, não ele dá não vai certo. produzir o efeito que é esperado, né? Da mesma forma, quando você vai pegar outras medicações, a questão é o uso contínuo, o uso, né, Uhum, dentro da prescrição médica. Acho que existe uma questão cultural nossa de automedicação Interfere que muito, né? interfere muito, assim, né? De Sim. N maneiras, seja qualquer tipo de medicação, eu acho que uhum. é uma questão cultural, assim, que a gente vive. Ah, mas uma coisa que eu observo muito é que às vezes a gente não tem a adesão compatível com a recomendação médica. Naturalmente, você não vai ter os mesmos resultados que são esperados, né? Uhum. Poderia não ter também, né? Mas, e aí quando eu volto à consulta, se eu não explico que o tratamento não foi feito exatamente como foi prescrito, a solução que o médico tem vai ser o quê? Vai ser aumentar a dose, vai ser alterar a Exato, medicação e talvez exato, não precisasse ser esse o caminho, né? exato. Então, por isso que o médico também tem que ser experiente para identificar isso e fazer a intervenção ali. Mas vem cá, você está dando que horas? Mas você está dando como? Sim. Mas o que você está fazendo nessa hora? Então, isso acontece muito com o tratamento de epilepsia. Às Uhum. vezes, a gente chega no automático, o paciente chega, e aí, tá tudo bem?
Não, tudo bem. Teve crise? Não, não tive crise, não. Beleza, toma aqui a receita. E às vezes ele tá tendo crise, mas são crises de ausência, são crises fraquinhas. Detalhes ali, né? Exato, às vezes durante o sono acha que teve um pesadelo, mas na verdade foi uma crise. Uhum. Então a gente tem que perguntar, mas vem cá, você tem tido muitos pesadelos? Ah, eu tenho, nossa, meu sono é agitado. Às vezes é crise. Então a mesma coisa no tratamento do autismo. Então a gente tem que ter a sagacidade de fazer as perguntas corretas ali, Sim. né? E até assim, ó, pensando que na contramão disso, a gente tem muitas vezes cada vez mais os familiares, né, passam a ter cada vez mais dificuldades de poder ter uma consulta como essa que envolve um pouco mais essa psicoeducação e de desmembrar um Às vezes pouco não tem isso, tempo, né? Porque dentro da rotina de consultório, né, seja particular, enfim, você vai ter esse tempo de você poder fazer essa troca e realmente Exato. até criar um vínculo suficiente para que essa Uhum. família descreva os motivos da não adesão. Exato. Porque certamente os motivos da não adesão não vão estar relacionados a simplesmente, não quero fazer. A gente sabe que é um estresse, Uhum. né, elevadíssimo que eles vivenciam, uma série de situações familiares, conjugais, enfim. Mas, assim, eu vejo que também a gente, né, claro, nós também atuamos dentro de uma frente, assim, que você tem esse tempo, né, de você poder conversar, de você poder Uhum. entender, sentar com essa família, conversar, entender que ela trouxe uma informaçãozinha, um detalhezinho, mas espera aí, mas isso aqui, deixa eu esclarecer isso com você. Mas, na realidade, né, o que eu vejo que o que as famílias enfrentam muito são essas consultas muito aceleradas. Então, é tudo muito rápido, a pessoa faz 2, 3 perguntas, né, a gente tem situações em que o paciente nem vai na consulta. Perde a consulta. Então, só vai o familiar. Ah, Claro que em alguns casos, né, eu tenho alguns pacientes que realmente a mãe, ela precisa até dessa consulta para ela conseguir eventualmente, falar, Uhum. para ela conseguir se comunicar com o médico, Verdade. porque ela não vai conseguir na presença do filho. Mas a gente já viveu situações em que o paciente nunca foi. Então, assim, é tudo por relato. E essas medidas indiretas, elas são difíceis também. Porque é importante o médico vivenciar um pouco ali, né? Deixa eu ver como é que ele funciona. Exato. Mesmo sendo um ambiente artificial, né? Que é um consultório. Isso é uma questão que a gente também acaba precisando abordar para fortalecer a relação do médico com a família. Isso, por isso porque que... sem a criança, sem o paciente, muitas vezes é muito difícil para o médico conseguir entender o que está sendo dito, e aí, né? às vezes falta comunicação entre o médico e a equipe multidisciplinar. Sim. Então, às vezes precisa que o médico ouvir o que o psicólogo tem para falar, o que a fono tem para falar, o físio, né? Sim. Então, às vezes isso aí ajuda. Eu peço muitas vezes, quando o paciente não pode vir, manda um vídeo dele, comendo, fazendo a sessão de fono, físio. Pede para mandar para mim, aí eu faço uns minutinhos, só grava a crise dele, que aí às vezes ajuda. Dá para ter uma visão. Hoje mesmo, agora eu estava vindo para cá, e tem uma família que tem uma revisão de consulta, e dentro da análise de comportamento a gente acaba registrando dia após dia, né? Cada episódio, então tem medidas ali, né? Tem formas mais otimizadas de registrar comportamentos disruptivos, crises, né? Ou quadros agressivos. E aí uma coisa que eu tenho percebido que tem ajudado muito é sempre antes da consulta médica levantar esses dados, entregar para a família, para que o médico possa ter uma visão, pelo menos numérica daquilo. Isso. A duração de uma bastante, crise, a frequência com que aquela crise aconteceu no último mês. E assim, essa família em específico, eu percebo que isso foi um grande diferencial para ela, no sentido de que estava claro de que naquele mês, com a entrada daquela medicação, a gente tinha uma resposta. No outro, né, passou 2 meses, mais ou menos, trocou, fez o tempo de resposta da medicação, a gente tinha um quadro um pouco mais rebaixado, então, assim, diminuíram as crises. Eu acho que esses dados, né, enquanto também a gente não tem pesquisas que possam ser mais robustas, ajudam também, né, porque no final das contas o que a gente quer é que o paciente esteja estável. Exato. Né, principalmente fora da clínica. Eu acho que dentro da clínica, claro que a gente quer que ele esteja bem, mas a gente está ali, do lado. Então, tem toda uma equipe que vai estar ali auxiliando. O momento mais difícil e solitário é em casa. Exatamente. Que é quando a família está com o paciente ali, né? Vai estar com o filho. Então, a informação que a família traz na consulta, né? Ou no atendimento, eu acho que ela é importante. É muito importante. É uma medida indireta, mas é válida. Mas se a gente junta com uma medida direta, que mostra claramente, né? Então, entramos com canabidiol aqui no dia, né, 5 de junho.
E aí, depois, em agosto, a gente tem um levantamento de como que essas crises aconteceram, né? Como que o Se houve comportamento alguma se mudança de deu, se houve comportamento, né? mudança. E são evidências, né? São Às vezes a evidências. família não se dá conta, né? E a gente É, faz isso aí na epilepsia. sim, Tem o diário de crises e na dor de cabeça também. Tem o diário e sim, às vezes o paciente fala, não melhorou nada, mas deixa eu ver seu diário. Ah, não, mas olha só, gente. A sim, partir daqui realmente. Então, sim. Sim. é bom fazer mesmo. Isso. É Família porque às boa. vezes isso é uma coisa que eu tento sempre explicar assim os pacientes quando a gente tem reuniões, quando a gente vai fazer algum tipo de orientação, é que quando a gente fala de algumas medidas psicológicas, por exemplo, Uhum. nem sempre elas vão estar relacionadas apenas à ocorrência de um episódio, de um evento, mas às vezes elas vão estar relacionadas à intensidade, à duração, né? Existem outras formas de medir. Então, por exemplo, eu tenho um quadro ansioso, né? Então, não é simplesmente se eu vou ficar ansioso, porque a ansiedade é algo que é de todo mundo fica ansioso em algum momento, mas muitas vezes a gente vai olhar assim, qual a frequência com a qual eu fico Uhum. ansioso? Qual a duração dessa crise de ansiedade? Qual a intensidade dessa crise de ansiedade? Enfim, existem outras medidas para além da ocorrência que são, né, assim, relacionadas a isso. Mas deixa eu puxar um outro gancho, assim, pensando nesses pontos. Hoje a cannabis medicinal, ela só pode ser adquirida com prescrição médica. Em tese, sim, mas eu já vi profissionais que não são da saúde, né, nem não médicos, que não são da saúde prescrevendo. Certo. Entendi. Prescrevendo não, eles vendem. Entendi. Né? Isso me leva para uma outra pergunta, né? Que eu acho que é onde eu queria chegar, assim. A gente sabe que, assim, né, existe algumas dessas medicações que a gente vai encontrar, às vezes, em farmácia e tudo mais. A gente sabe que tem, né, empresas que trabalham com importação e tudo. Existe diferença de qualidade em relação a essas medicações, né? Dependendo de como. Obviamente que uma medicação que você consegue num mercado clandestino ali, você vai suspeitar independente de qualquer coisa, porque você não sabe qual a procedência de fato. Mas existe diferença? E como é que está a legislação disso no Brasil hoje? Certo. Existe, como eu falei assim, às vezes a concentração do rótulo é a mesma, mas elas, na verdade, na prática são diferentes. Então, são parecidas, mas são diferentes. O correto é a prescrição ser feita só por médico ou veterinário. E aí eu vou ficar devendo, não sei se o odontólogo pode também, mas seria no máximo. Biomédico está tendo uma briga, né, entre o conselho de médicos e o conselho do pessoal da biomedicina. Mas, assim, eu vou até esticar um pouco essa parte, porque o que eu falo nas minhas aulas? O negócio não é prescrever. Prescrever não é difícil. É fácil. Você é uma receita de bolo. Você começa com 3 gotinhas, vai aumentando a X dias e tal. O problema é fazer o diagnóstico. Qual é a demanda? Ah, não, mas você já veio com diagnóstico de autismo. É autismo mesmo? É qual o nível de suporte? O que você precisa melhorar nele? É o sono? É a agressividade? Isso não é autismo. No caso, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, esclerose múltipla, você tem que ter noção do diagnóstico. Então, você faz o diagnóstico e aí você vai escolher qual apresentação, qual concentração, qual quantidade. Então, a prescrição em si, um médico clínico geral pode fazer, mas é importante que a primeira consulta, as primeiras, seja com um especialista que faça o diagnóstico, isso é uma coisa. Aí temos várias marcas, tanto que vendem na farmácia, receita azul, aí tem uma concentração que é a receita amarela e o resto é tudo azul. Foi a condição que a Anvisa colocou para estar disponível nas farmácias. As importadas, elas são receitas brancas, só que tem que pegar a autorização da Anvisa para aquela remessa específica. Então, eu pedi 5 frascos na receita. Aí a Anvisa vai liberar 5 frascos. Você pode comprar até 5 frascos no prazo de 1 ano. Então, o médico que está prescrevendo, ele tem que estar ciente da diferença de uma marca para outra. Entendi. Né? Tem muita variação, então. Tem. O que cabe mesmo é o know-how do profissional naquele momento para saber indicar qual é o correto para aquele Exato, caso. Porque é uma pergunta frequente. Ah, doutora, eu tenho um primo lá nos Estados Unidos, ele pode comprar e trazer para mim. Então, porque nos Estados Unidos eles vendem sem receita, eles vendem ali
Tinha quiosque ali no shopping vendendo, sabe? Sim. Até vapor de Sim. cannabis. Mas as concentrações que vendem sem... É porque esse vapor é recreativo, né? Mas para remédio, é como a melatonina lá. Ele é considerado suplemento e a quantidade... E não tem THC. Esse que vem sem receita não tem THC ou a quantidade é muito baixa. E às vezes é óleo de cânhamo que não tem THC. Então, as coisas são bem baixinhas. Sim. Aí você vai converter isso em do dólar pro real, aí não é vantagem trazer. É melhor ir no médico aqui, sabe? Sim. E usar o que ele prescreveu. Seguir o caminho mesmo, né? O caminho correto. Exato. Sim. Exato. Isso foi um movimento cultural, assim, não sei qual que é a sua perspectiva, o que você percebe de futuro para o Brasil. Por exemplo, eu tive em 2 períodos de intercâmbio na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, em 2017 e 2019. Uhum. De 2017 para 2019, a principal mudança que eu percebi em termos ambientais lá em ambientes públicos, né, nos Estados Unidos, é a quantidade de lojas e quiosques relacionados a canabidiol nos Estados Unidos. Sim, de 2017 para 2019, em toda esquina tinha uma loja, né? Depois a gente teve a oportunidade né, enfim, na Europa também ver alguma coisa nesse sentido, de também ver muito mais comércios que estavam, né, ali com produtos que são de canabidiol. E aí você tem pasta de dente, sabonete, creme, né, shampoo, enfim, né, tudo que você imaginar ali, né, nesse sentido. Mas, obviamente, não é a mesma coisa que a cannabis medicinal, que deve haver um controle muito maior em relação a isso. Qual que é a perspectiva em relação a isso, assim, no Brasil? A gente passar por esse mesmo movimento, você acha? Eu acho difícil, assim. Para mim é difícil prever, mas eu acho difícil chegar a esse ponto. E eu nem sou a favor, assim, que chegue, porque a gente teve um descontrole, por exemplo, com o clonazepam na época, né? O Rivotril. Sim. E agora com o Zolpidem, né? Então, a gente vai dar abertura para outras substâncias, assim, usar de forma indiscriminada. Assim, eu não vou... Foi até um equívoco eu ter comparado com o clonazepam e o Zolpidem, porque o nível de dependência é muito menor, muito diferente. Mas eu acho que o paciente tem que passar por uma consulta para a gente poder... É tudo muito delicado, né? Assim, eu acho que eu entendo, assim, culturalmente, né, esse aumento, né, ali em termos de mercado. É uma demanda de mercado, as pessoas, né, estão conhecendo um pouco mais, vão haver aí variações de uso, né, como você falou, de pasta de dente, enfim, drops e várias coisas que vão vender. Mas, assim, a gente está falando de uma área extremamente delicada, né? Até porque, assim, né, é um público, né, que é infantil, claro, né? A gente sabe que hoje a gente tem uma visão muito mais ampliada, então, assim, as pessoas estão aí, os adultos estão aí, enfim, mas, assim, os impactos são muito grandes. E a gente tem evidências que são sobre o comportamento da pessoa, porque a maior parte deles vai ter alguma alteração, né? Algum atraso cognitivo ou algum atraso, alguma dificuldade na comunicação. Então, é diferente de outros quadros em que você tem um retorno ali, né, do próprio paciente vocal, que vai dizer, que vai demonstrar. No autismo, a gente vai ter uma dificuldade, às vezes, de reconhecer os próprios eventos privados. Então, coisas simples, né? Distinguir que você tá com calor, por exemplo. Então, assim, como é que você vai fazer uma análise de como que você tá ali se sentindo após aquela medicação? Exato. A gente sabe que ter um controle. Então, eu acho que, né, pensando nisso, assim, eu acho que é importante que exista um controle. Exato. Até para que as pessoas consigam ir aos profissionais qualificados e consigam ter o máximo de eficácia naqueles tratamentos. Exato. Porque já é angustiante por si só, né? Você tá diante, né, de um paciente que muitas vezes ele não vai te dizer, ele vai demonstrar, claro, né? Então, assim, eu vejo que os pacientes, eles demonstram de maneiras não verbais, mas você não consegue acessar aquilo, né? Nem sempre você consegue. Então, já passamos por situações em que a gente suspeita que, peraí, essa criança, ela tá pode ser uma tontura. Você sabe que entrou uma medicação e tudo mais, e, enfim, o comportamento mudou, tá desregulado, você percebe numa passada que ela dá de perna, você fala, pode estar sentindo tontura. Quando a gente sente essa tontura, a gente também fica angustiado. Exato. Mas a gente toma uma atitude, pensando, né, em pessoas neurotípicas. Então, você vai sentar, você vai de alguma forma tentar ali, né, peraí, não tô me sentindo muito bem.
muitas vezes os nossos pacientes não vão dizer isso. Exato. Então, se para esse tipo de manifestação já é difícil, imagina se a gente tem um descontrole, né? Assim, Exato. no acesso e como que isso vai ser feito e, né? Eu acho que no Brasil é complicado. Mas essa da pasta de dente é boa. Assim, tem uma marca de importados que tem pasta de dente, enxaguante bucal, creme. Eu acho até interessante, que é só o CBD mesmo, né? Aí eu acho até poderia liberar. E, assim, né, igual, por exemplo, você falou de N aplicações. Eu, particularmente, assim, a gente, né, já teve a oportunidade de assistir uma palestra sua que foi, inclusive, a ocasião para a gente poder te convidar para vir, porque a gente legal. gostou bastante, né? Foi uma aula e tanto ali, né? Então, a gente fala do uso do canabidiol, independente do autismo aqui, né? Assim, pensando em sintomas de déficit de atenção, né, sono, né, desregulações de sono, a questões que são relacionadas à ansiedade, enfim, né? Que conselho que você daria para uma família, por exemplo, que quer conhecer um pouco? Eu sei que assim, né, assim, o ideal é que a gente faça uma consulta médica e tudo, mas tem algum sinal, alguma dica ali para que ele fale assim, cara, isso é uma coisa para eu considerar e procurar um médico que seja, né, prescritor, enfim, que conheça um pouco para que eu tenha opções ali em termos de medicação mesmo? Sim, hoje em dia a maioria das famílias passa por situações de estresse. Então, esse mundo moderno, a gente está aqui conversando, aí tem mil coisas acontecendo, você está pensando em outras coisas, então é difícil a gente desligar. Sim. E muitos passam por situações de estresse, assim, de doença na família, cuidadores de pacientes com Alzheimer, Parkinson, com alguma necessidade. A cannabis medicinal tem essa vantagem que ele faz uma desconexão de dor e sofrimento. Então, o mundo está caindo ali e você não está tão angustiado. Você está... Tá legal, tá de boa. Então, isso é legal. Está funcional, né? Você tá funcional, exato. Sim. Claro, se a gente pudesse controlar, assim, por nós mesmos, mas às vezes não dá tempo. Às vezes as contingências não permitem, não né? permitem que você respire, que você... Às vezes dá e às vezes não dá. Então, é interessante. Então, os distúrbios do sono estão mais frequentes por causa disso. Então, esse excesso de telas, a gente tá aqui e tal, e aí, à noite, tem dificuldade, né? Então, eu acho que aí, por isso que só o fato de não dormir, a pessoa tem que descartar tudo. Como é que tá a higiene do sono? Uma causa frequente de insônia em mulheres é o ronco do marido. Sim. Então, muitas recorrem... Opa! Alguém vai ter que fazer polissonografia aqui. Depois eu durmo, mas assim, o começo não é fácil. E se você é um dia que você tá mais agitada, Acabei aí de que descobrir atrapalha, isso, Então, assim, é o homem, né? E aí é frequente, mulheres que chegam lá pra tomar remédio, eu vou descobrir que ela não dorme direito porque o marido ronca. Não é justo, bota ele pra dormir na sala. Excelente. Né? Ótimo. Mas, então, ajuda, né? Dá uma ajudada, mas tem que identificar as coisas, né? Eu não... Ou, às vezes, eu quero emagrecer, porque aí diminui a ansiedade, de repente diminui a compulsão para comer. Sim. Mas, às vezes, a pessoa realmente não se empenha, né? Então, o grande X é a pessoa entender que ela tem que... também, não é tudo remédio, né? Não é tudo remédio. Não é um botão ali que você aciona, né? Na hora que você toma e, tipo, pronto, agora eu vou me sentir bem. Até como a gente falou sobre o espectro do autismo, né? Então, muitas vezes a medicação, ela vai auxiliar nesse processo de aprendizagem. Às vezes eu falo pra mãe tomar também. Falo assim, você toma. Aí eu passo um diferentezinho, uma quantidadezinha menor, pra ela também ficar mais, mais tranquila. E assim, já tá muito claro, né, que a autorregulação dos pacientes, né, principalmente no caso do autismo, ela depende muito também desse ambiente. Então, a maneira como as outras pessoas reagem a uma crise, a maneira como as pessoas reagem a uma dificuldade, né, assim, ou ter que auxiliar em algumas situações que são realmente muito cansativas, né, em relação ao autocuidado e tudo mais, enfim. Então, eu sempre faço esse alerta também, porque a analogia mesmo da máscara de oxigênio, né? Se as mães não tiverem ali bem, né? Se não tiverem reguladas, elas precisam desse apoio. E a gente precisa olhar para elas mesmo. Nossa, Porque, com certeza. Assim, querendo ou não, sem elas também a gente não consegue o cuidador do autista e do paciente com Alzheimer. Eles precisam exatamente. muito desse olhar, assim, de empatia, de entender que ele também precisa de cuidados. Sim. Aí, o canabidiol isolado, ele pode ser um suplemento interessante para
Por exemplo, hoje em dia, mesmo com o advento de novos medicamentos para tratamento de Alzheimer, ainda não tem nada efetivo. Uhum. Então, como que faz a geração que está vindo, né? Os filhos desses pacientes? Aí eu indico o uso do canabidiol como um suplemento, com uma dose baixinha. O pessoal não toma ômega 3, Sim. não toma suplemento de magnésio, que está bem em voga. Uhum. Aí vamos colocar umas gotinhas de canabidiol isolado, Entendi. né? Legal, isso é importante. Sim. Né? Tem algum caso que você possa compartilhar, assim, tipo, de que tenha tido bons resultados, enfim, relacionado ao autismo de algum paciente seu? Então, eu tenho 3 pacientes que os casos foram bem semelhantes. Então, Uhum. Crianças já com 12 a 14 anos, com diagnóstico de autismo, nível de suporte 2 ou 3, Sim. que começaram a desenvolver um quadro de agressividade, porque vai chegando a puberdade, então os picos de Mais testosterona, uma variável, né? mais uma variável. Então, eles entraram num ciclo de agressividade em que não conseguiam ir para a escola, às vezes envolvendo uma hipersexualidade, e a mãe não conseguia sair, não conseguia fazer nada. Então, eu fui começando com canabidiol isolado e aumentando. Aí teve um que eu tive que mudar a marca. Teve uma outra que fez a primeira consulta com o médico do Rio de Janeiro, que foi preso depois. Nossa A Polícia Federal bateu lá, ele fazia o óleo de cannabis dele no fundo de quintal. Aí tinha Nossa, que perigo. galões de azeite, tinha plantação de maconha lá, que ele fazia ali artesanalmente. E depois ela chegou até mim. Então, aí eu prescrevi esse terceiro também muito agressivo, o pior dos 3. E aí a gente foi aumentando a concentração de THC. E aí a gente conseguiu chegar num período, numa dose boa. Um deles eu consegui diminuir bastante, eu estou quase em fase de retirada. A outra teve a fase da lua de mel, e aí a gente ajeitou e está nisso. E o outro está estável. Estamos tentando conseguir via judicial, porque a dose é mais alta. Sim. Então, esses 3 pacientes, e a CBD-USA tem um caso muito emblemático de um rapazinho com autismo grave, que também tinha um quadro bem agressivo. Uhum. Assim, olha, eu sou mãe de um só, que é típico, mas eu vejo essas mães, olha, me dói, tá? Porque elas largam tudo para cuidar. Sim. Precisam, né? Não tem outra alternativa. Como que faz? E muitas vezes sozinhas, né? Assim, a gente tem... Exato, às vezes não tem mais ninguém, porque ninguém tem paciência. O índice de divórcio é muito alto, né? Assim, muitas vezes fica a cargo da mãe, né? Basicamente. É o filho da mãe mesmo, literalmente, né? Exatamente. Exatamente. Olha, muito bom. Eu acho que assim, certamente teriam muitas dúvidas, assim, perguntas, né? Outras questões. É um tema polêmico, né? Eu entendo porque as famílias, né? O público em geral, né? Até pessoas que não têm familiares, né? Com TEA ou com alguma outra indicação, né? Que poderia haver para o canabidiol. O público, em geral, ele fica muito perdido, né? Assim, porque faz uma relação muito próxima com uma droga ilícita e muitas vezes, né? A gente está aqui para esclarecer que não são coisas completamente diferentes. Então, assim, eu acho que vai suscitar bastante, né, questionamentos, dúvidas das pessoas. Então, se vocês tiverem dúvidas, mandem pra gente, né? Mandem também para a doutora Su, vai ser importante a gente conversar sobre isso. Mas eu acho que, de maneira geral, é a gente entender que existem outras alternativas. O que o mais importante é procurar um profissional que tenha qualificação e que esteja estudando isso. Né? Assim, hoje a gente vive num mundo de achismos, né? Então, as pessoas ficam, eu acho que vai ser bom, eu acho que me falaram isso, me falaram aquilo. Mas a gente precisa buscar uma fonte. Ou então você pega ali do seu amigo que tem ali e fala assim, prova aqui só pra você deixa eu ver. Buscar uma fonte confiável. E às vezes não é uma indicação certeza. adequada. Mas, doutora Suzy, assim, você podia deixar seu contato, suas redes sociais, assim, se alguém quiser agendar uma consulta com você, como é que faz? Então, na minha página do Insta, né, @neurologista em Vitória, aí tem uns eu falo contatinho, né, tem uns contatos ali. Inclusive, assim, antes de fechar, eu queria fazer até uma provocação para talvez uma próxima conversa, para os colegas psiquiatras e neurologistas prestarem atenção nos pacientes com ideação suicida. Porque eu já peguei alguns pacientes cuja ideação suicida ela era secundária a um autismo subdiagnosticado. Sim. Porque essa sensação de não pertencimento, ela leva a uma depressão e ao pensamento de morte.
Sim. Então, é importante levantar isso, porque às vezes você fica medicando com os medicamentos, os fármacos ali, e não é isso. Às vezes ele precisa que tenha um diagnóstico. Então, hoje, sob a luz do conhecimento de hoje, eu lembro de um colega de 10 anos atrás, um rapaz novo, trabalhando na indústria farmacêutica, casado, com uma mulher bonita, assim, um rapaz inteligente e que um dia ele, né, decidiu parar de viver. Sim. E aí, com esses novos critérios, eu pensei, gente, ele era autista, Sim. suporte 1. É. E estava com essa sensação Subdiagnosticado, né? subdiagnosticado. Exato. E assim, isso pensando em mulheres, principalmente também, né, doutora Su, porque a gente sabe que ideação suicida e autismo em mulheres, a gente tem ali uma estatística alarmante, Nossa, eu fico até muito mais arrepiada. alta. Né? Exatamente. Não lembro exatamente, mas eu acho que passa de 50% a mais. Então, assim, já é difícil, já é um diagnóstico mais difícil de ser feito, né, em mulheres. As mulheres, elas são mais afetadas, né, muitas vezes por quadros, né, são erroneamente diagnosticadas, né, apenas com ansiedade e depressão. Exato. E, na verdade, a gente está falando de um quadro de TEA. Então, assim, isso é muito alarmante, tem acontecido muito. E a gente sabe que agora, né, agora recente saiu o censo, né, brasileiro sobre incidência de autismo, mas a gente ainda tem uma diferença de meninos e meninas, mas ainda existem questões em aberto sobre isso. Muito. Porque a identificação dos sinais em mulheres também ela é muito diferente. Para tudo, para TDAH, para tudo, TEA, né? Para tudo. Então, a gente sempre suspeita que peraí, talvez não seja tão diferente assim. Eu prefiro fazer até um diagnóstico assim, não é excessivo, mas super diagnosticado que sub. Porque se eu super diagnostico, eu posso, de repente, eu estou salvando um aqui. Exatamente. Sabe? Eu tenho uma paciente que realmente, assim, passou por muitos anos com vários diagnósticos, né, os mais variados possíveis. E, na verdade, no diagnóstico de TEA é que a gente conseguiu ali, né, intervir claramente sobre o que era necessário. E aí começou a fazer efeito, né? As terapias começaram a fazer efeito. Exato. Fibromialgia, muitas vezes você vai ver, é uma mulher com TEA subdiagnosticado. Exatamente. E aí, como é que ela manifesta? Com dores. E aí vem aquele preconceito, né? É mulher nova, né? Tem que casar. Transtorno alimentar também, né? Transtorno alimentar. Muito relacionado. Então, realmente, assim, abrir esse panorama. Inclusive, a gente tem, né, o podcast que já foi publicado com uma psiquiatra e que fala também um pouco sobre isso. E eu acho que cada vez mais a gente precisa discutir esse assunto, porque o que mais se fala hoje em dia é que todo mundo é diagnosticado com autismo. Mas a gente está falando isso dentro de uma bolha, porque, na verdade, muitas pessoas não são diagnosticadas. Exato. Nós temos que aumentar nem conseguem chegar a uma consulta médica. Nós temos que chegar a essa Exatamente. população. Então, assim, que bom seria se a gente tivesse a possibilidade de dar esse acesso, né, para que as pessoas pudessem fazer um diagnóstico correto. Mas hoje em dia não é isso que a gente vive enquanto Brasil. Então, o que está nas mídias sociais todo mundo é autista, mas na verdade tem muita gente que não foi diagnosticada e não está sendo diagnosticada. E aí o tratamento vai ficar inviabilizado por conta disso. Enfim, são várias linhas de discussão mesmo. Muita coisa que vai aparecer, né? E se alguém quiser marcar uma consulta, tem um telefone do consultório? Tem. Para consulta de cannabis medicinal é a Med Sativa, que tem também a página Med Sativa. Aí tem o meu, @neurologista em Vitória. Eu não vou colocar meu nome, porque o pessoal vai achar que eu sou alguma atriz de dorama. A gente coloca a gente coloca lá na página na hora. É Suia Liva, não, essa aí não é médica, não. Adorei. No mais, agradecer pela presença, foi muito gostoso. A gente tem, né, várias situações que acontecem no nosso dia a dia na clínica, então é bom poder compartilhar essas informações com alguém que está estudando, que está atrás, né, que está buscando. Então, assim, agradecer de coração. Obrigada a vocês. Muito obrigado. Bom, a gente vai ficando por aqui, né, no nosso episódio, né, queria agradecer vocês, lembrem aí de curtir, né, de marcar lá para seguir a página, ativar o sininho, notificações de novos episódios. A cada 15 dias a gente tem um episódio novo, né? E em breve a gente se vê novamente para um próximo episódio do EnvolveCast. Muito obrigado e até mais. Obrigada, pessoal, e até o próximo episódio.